Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. A partir de agora, Hugo Ezoja, o meu entrevistado aqui no Jornal da Fã. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Presidente, bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da Fã FM. Bom dia, meu amigo Sandro de Miro. Bota o microfone só um pouquinho Sandro na sua frente. Miro, que deve estar aí nos ouvindo, né, como sempre. Estou à disposição, meu amigo. Que balanço você faz, Hugo, dessa sua passagem pela Ensurb? O que é que você encontrou quando chegou e como é que você avalia que deixa a Ensurb neste 1 ano e 8 meses depois? Veja, Narciso, eu gosto de fazer sempre essa retrospectiva, né? Eu encontrei a Ensurb no lixo. A cidade foi recebida no dia 1º de janeiro de 2024 no lixo, literalmente no lixo. Se pegar as imagens do meu primeiro dia do ano, eu estava no Réveillon de Aracaju, preocupado com a limpeza da cidade, porque a cidade estava cheia de turistas, e aquilo foi um grande desafio. A prefeita Emília Corrêa, no seu primeiro dia de trabalho, foi conversando na época com a empresa que prestava serviço, para que a empresa retornasse e não deixasse a cidade naquela situação que estava. E graças a Deus, a empresa foi compreensiva, que era uma nova gestão, e que iria dar continuidade a um trabalho, aos pagamentos que ela tinha para receber. Só essa empresa devia 60 milhões, só esta empresa. E aí recebemos, conseguimos... A Ensurb devia? A Ensurb devia 60 milhões, só a empresa de limpeza pública. Então a gente recebemos, conseguimos, graças a Deus, resolver o grande problema do lixo, que aí eu digo, é a mudança de paradigma. Mês passado saiu uma pesquisa nacional mostrando que dos 3 itens que a Prefeitura de Aracaju estava melhor avaliada, nos 2 tinha a limpeza pública. Veja que felicidade para mim. Entrar com a cidade no lixo e entregar a cidade como referência em limpeza pública do Nordeste. Para mim é muito, muito gratificante, Narciso. Eu não tenho acho que só gratidão, a confiança que a prefeita Emília me deu. A prefeita Emília, do dia que eu entrei até hoje, ela nunca interviu para dizer, não, ó, isso aqui de forma negativa, não, me deixou à vontade, me deu espaço para que eu pudesse trabalhar, e aí sim eu consegui entregar uma cidade limpa, e graças aos garis, margaridas, aos profissionais da limpeza pública, às empresas terceirizadas, sou grato a todos que contribuíram para que eu chegasse até onde cheguei. Sou muito grato às empresas que entraram e ganharam a licitação, porque quando a gente venceu a eleição, tinha uma empresa que prestava serviço. Aí quando a gente fez a licitação, essa empresa fez um consórcio e venceu. E aí todo mundo, porque a gente não fez a licitação para uma empresa, a gente fez a licitação para um trabalho sério. E esse trabalho sério, o resultado está agora. Foi no primeiro dia, primeira semana de janeiro, a gente lançou a licitação. E hoje, primeira semana de fevereiro, a gente lançou a licitação. E hoje a gente é referência em limpeza pública, com novas tecnologias, com mais equipes, com a cidade pensada de uma forma diferente, com limpeza de coleta diária no bairro Santa Maria, com locais onde criamos as zeladorias, com mais limpeza nas canais. A gente tem 2 anos que não fala em alagamento em Aracaju. Eu moro ali próximo do shopping, minha mãe mora ali, e quando chovia, todo mundo que ia para o shopping... Meu pai, inclusive, perdeu um veículo dele na rótula do Shopping Jardins. Lembro, minha falecida avó Maria estava no carro no dia, a gente teve que ir lá para tirar minha avó do carro e empurrar o carro, na época um Astra. Na época era um Astra prata. Então, assim, coisas que aconteceram que hoje, aí chove, minha empresa é na rua do Shopping Jardins, e eu sempre tenho essa preocupação, quando tem uma chuva forte, deixa eu ver se encheu lá. E aí um dia conversando com um rapaz que estava fazendo a limpeza de canais, aí eu perguntei, por que enchia aqui e hoje não enche? Ele, funcionário antigo, ele disse, eu nunca limpei esse canal por completo. Eu limpava a frente do Primavera, limpava a frente, e pontos. E deixava o resto da área, até porque atrapalhava muito o trânsito, recebia muita reclamação, e de fato recebe. Aí eu disse, mas não é melhor a reclamação porque atrapalhou um pouquinho o trânsito, do que a gente estar com a cidade alagada? E aí foi assim que a gente mudou.
Desde o processo inicial, a prefeita lhe deu liberdade para montar a equipe. Como é que foi esse processo de estruturação da equipe? Ou você veio com a equipe já indicada por ela? Não, eu montei a equipe, sim. Tem algumas indicações que faz parte do processo. É um governo onde os vereadores indicaram algumas pessoas que faz parte, mas tem uma relação muito boa com os indicados, tem uma relação boa com quem está lá trabalhando com a gente, mas a gerência da empresa totalmente minha, nunca tive ninguém impondo nada a mim lá, sobretudo a prefeita. A prefeita sempre deixou, acredito que não só o Hugo, como todos os membros da equipe dela, muito à vontade. Ela cobra meia-noite, ela cobra 5 da manhã. Eu tenho a missão, sua missão é essa, Hugo, vá lá resolver. Ela dá a missão, você vai lá e resolva. E ela quer resolvido. E aí eu acho que é uma característica da Emília, que é fiscalizar. Ela mesma fiscaliza. Ninguém pensa que ela vai te passar a missão e não vai lá. Aí às vezes tentam criar narrativas, mas não existe. Ela pega e vai, se ela te passar a missão, Hugo, eu quero que tal local acabe com esse ponto de descarte. Recente, 2 pontos de descarte que eram históricos, um na entrada entre o 17 e a Aruana, e o outro entre o Santa Maria, o Marivan e o Orlando Dantas, o São Conrado. Os 2 pontos, tem menos de 3 meses, ela disse, eu não quero passar aqui e ver esse ponto de descarte. Mas o prefeito, isso aí tem 10 anos, tem 15 anos. Ela se vire, eu quero resolvido. E aí a gente fez nos 2, junto com a população. Agradeço a população da Aruana, que foi quem fiscalizou muito no início, o do Marivan. Ali eles ficavam, quando alguém chegava lá, não pode, e mandava pra gente. A parceria com a SEMA, a gente também pedindo para que a SEMA pudesse nos ajudar, nos auxiliar em quem insistisse em descartar no local errado. E a gente conseguiu encerrar em 3 meses 2 pontos de descarte, que tinha mais de 10 anos, que as pessoas não tinham a cultura de tratar ali como um local bem visto. E nesse do Santa Maria, que eu digo Santa Maria porque é o Complexo Santa Maria, entre o Marivan e o São Conrado, entre o Marivan e São Conrado, hoje estamos fazendo um paisagismo que acho que vai ser uma das áreas de paisagismo mais lindas de Aracaju. E quando eu digo estamos fazendo, é porque apesar de ter saído, pedido esse afastamento por motivos pessoais, né, período eleitoral, que daqui a pouco provavelmente falaremos disso, me sinto parte da gestão, sou Emília para a decisão que ela tomar, política, seja lá qual for a decisão, ela é minha líder e estou muito feliz em ter contribuído até aqui. Hugo, para quem não conhece a organização da Insurb, como é que ela está organizada administrativamente? Quais são as diretorias que compõem a Insurb e qual é o papel dela em Aracaju? Veja, eu costumo dizer que a Insurb é o coração da cidade. A responsabilidade é grande, quem assume a pasta, o Lauro Maia conhece bem a pasta da Insurb, foi coordenador, foi supervisor, foi gerente, foi diretor, estava como assessor extraordinário do meu gabinete. E agora assume a presidência com muita alegria. Eu fiquei, quando a prefeita escolhe um nome qualificado, um nome técnico como Lauro, que ele que é engenheiro. Então, é um cara que conhece como roda a máquina da Insurb. Porque imagine você aprender, se pegar a máquina rodando, você aprender o que tem lá na DIROP, na Diretoria de Orlas, aí na DIREPA, na Espaço Público, na Limpeza Pública, na Técnica, na jurídica, que tem a Procuradoria Jurídica, aí tem a Diretoria Financeira, que também é grande, são espaços que tem muita coisa para aprender. Você não vai chegar lá do dia para a noite e saber daquilo tudo que está acontecendo ali. Quando eu cheguei, eu tive inclusive, quando eu cheguei, tive a ajuda de Lauro, ele me ensinou muita coisa. Quando eu cheguei lá, Lauro me chamou, funciona assim, presidente, esse é o caminho. Tive com ele em vários pontos da cidade, em loco, porque ele é um cara de rua igual a mim. Então ia lá, ele mostrando os problemas, quando chove aqui é um problema caótico, eu disse, como é que a gente faz para minimizar isso aí, já que não dá para a gente fazer obra, porque a Secretaria de Obra, quem faz isso é a Imurb, a parte de obras. Ele disse, não, se a gente fizer a limpeza aqui, se a gente vai minimizar. E aí a gente fez tudo aquilo em conjunto, foram projetos que ele trouxe, porque já conhecia Aracaju, então assim, eu não criei a roda, ele trouxe a ideia de como faria, e fizemos, e a gente conseguiu fazer com que Aracaju não enchesse de água durante os 2 anos que a gente está aí de gestão, 1 ano e 8 meses. Então, quando às vezes a pessoa fala de uma coisa pequena, um ponto específico, que infelizmente só com a limpeza não consegue sanar. Mas imagine, Narciso, a gente tem hoje mais de 150 ecobueiros, que a gente tinha quando assumiu.
Fizeram uma propaganda na gestão passada, não, o ecobueiro da cidade, tinha um ecobueiro, tem mais de 150. Imagine que hoje nós temos a limpeza de canal como uma coisa rotineira, não é? A limpeza de canal era algo que acontecia, chega a lagoa, vai limpar canal, agora não, é rotina da cidade. Uma coisa que a gente observa em um canal, inclusive, que é aqui próximo do Dom Pedro, é que tem uma equipe sempre lá. Essa equipe, ela tá, é como se fosse plantonista, é uma tática diferente. Tem alguns lugares que não dá para você resolver o problema e precisa ser resolvido. Enquanto você não consegue resolver o problema, você não pode deixar a população sofrer, Narciso. A população não tem culpa disso. Então, o que é que tem lugares que a gente diz, olha, vamos ficar aqui, vamos dar uma atenção especial. E alguns lugares merecem essa atenção especial. Tem equipe fixa. Isso, até que seja resolvido definitivamente. Vai chegar um momento que vai resolver definitivamente, e aí são obras estruturantes, coisas que vão vir para melhorar definitivamente aquela situação. Mas as que não tem, a gente se preocupa, como a gente se preocupa com o Largo Aparecida, como a gente se preocupa com o Augusto Teles, que está agora tendo um trabalho maravilhoso lá da Imurb. Então são coisas que a gente tem, são locais que a gente, o Shopping Jardins, a gente se preocupa, porque a gente sabe onde, a gente já sabe, a prefeita fazia um vídeo, se você não sabe o dia que chove não, você não sabe o período que chove, ela dizia isso, ela dizia, a gente sabe o período que chove, volta lá nos lugares onde alagava para poder resolver o problema. Eu vou lembrar a questão das lagoas, não tinha limpeza de lagoas no contrato anterior. Aí teve um período que a população da zona de expansão ficou ilhada lá durante dias, quase semanas. E aí, quando a gente subiu, a gente tem que limpar as lagoas. E hoje a gente limpa as lagoas com constância. É uma responsabilidade da população, não pode sofrer, a população não pode esperar que o problema aconteça para depois a gente chegar lá e resolver e dizer que traz a solução. É a mesma coisa que você deixar faltar água e mandar o carro-pipa. Não, o correto é não faltar água. Então é assim que a gente faz. A gestão da prefeita Emília é uma gestão que busca a previsibilidade, quer se antecipar aos problemas. E vou repetir, Aracaju está mudando, não está do jeito certo, não. Não está 100%, não. Eu digo todos os dias isso. Agora, faça um comparativo. Eu digo às pessoas, faça um comparativo da limpeza pública, que é a minha área. As pessoas... E olha, eu aceitei todas as críticas no início da gestão. Eu entendi que a primeira empresa que entrou foi uma empresa que errou muito, mas a gente errou tentando acertar, trouxe uma empresa tentando acertar. E não tem problema nenhum em dizer, a empresa não fez um bom serviço. É tanto que a gente foi lá e fez o possível para que aquele contrato chegasse ao fim e que a gente conseguisse fazer da maneira correta. A maneira correta na gestão de Emília Corrêa sempre foi a licitação. Hoje nós temos estabilidade na limpeza pública. Hoje nós temos um contrato de 5 anos, podendo ser renovado por mais 5. Imagine que o povo de Aracaju vai passar 10 anos sem precisar ouvir toda aquela reclamação, aqueles questionamentos sobre limpeza pública. E com 5 anos, o presidente que lá estiver poderá, em uma canetada só, dizer, eu renovo o contrato, mas vocês têm que trocar essa frota, trocar os caminhões e trocar os implementos. Imagine, Narciso, o que é que você... ter certeza, olha, eu tenho hoje 38 anos, com 48 anos a empresa de limpeza pública que estiver rodando, vai dizer, pessoal, está organizada a cidade, Aracaju é referência em limpeza pública, porque eu fiz eu fui designado pela prefeita Emília para resolver o problema de limpeza da cidade. Hoje fazer parte eu faço parte ainda, porque como presidente assumi na frente dos prefeitos, eu sou representante do Nordeste, na frente dos prefeitos, no quesito limpeza pública. Então, isso é gratificante. É a menor cidade do Nordeste, tem um representante de Aracaju. E olha, foi um presidente que entrou, que muitos desacreditaram, pensaram que não ia conseguir dar conta, e o resultado está andando nas ruas. Eu ando, muita gente chegaram a cogitar, não, é porque o Hugo vai para as ruas porque ele é candidato. Eu sempre disse, não sou candidato, não, é tanto que não sou candidato, não estou candidato. E eu ia para as ruas para conhecer os problemas, e hoje quando eu passo as pessoas me agradecem, às vezes eu não sei nem de quê. Hugo, obrigado. Olha, tinha ruas, Narciso, veja que absurdo, tinha ruas que a coleta de lixo, a coleta domiciliar não passava. Eu chamei o gerente, o Fábio na época, ele, presidente, por que não passa? Presidente, eu não sei explicar não. Eu digo, qual o custo de passar? Muda o quê? Passar? Ele também não sei explicar. Chamei Carlos disse, não, a gente pode rever isso aí, é porque esse mapa que tinha aqui ainda era antigo, essa rua não existia. Eu disse, mas hoje existe a rua, tem que colocar a rua. Tem pessoas morando ali. E a gente mudou, coisa simples.
Só o caminhão que não entrava na rua porque não estava no roteiro do caminhão. Veja que algo que parece que estava atrasado, parece que quem estava lá não acompanhou a evolução de Aracaju. E aí eu fico feliz e hoje ver as pessoas agradecendo, dizendo que a cidade é outra, a limpeza é outra. Você pergunta aos turistas, os turistas falam, a cidade está limpa. E não é só a avenida não, porque você vai em outras capitais, eu não vou citar nome para não ter polêmica, você passa na orla, está limpa, aí você vai para as ruas de trás, está sujo. Estou dizendo que recente eu tive em uma capital e foi dessa forma. Eu disse, se em Aracaju tivesse assim, eu estava apanhando. Estamos entrevistando o ex-presidente da Insurb, Hugo Exoge. No Shopping Praia Sul tem tudo o que você precisa. Um mix super completo que reúne compras, gastronomia, lazer e conveniência em um só lugar. Lá você encontra grandes marcas como Renner, Lojas Americanas, o Boticário, a Smart Fit mais moderna do estado e o Cinesecla com sala VIP. E ainda conta com a praticidade do SEAC para resolver seus serviços públicos com total conforto e segurança. Tudo o que facilita o seu dia a dia está lá. Shopping Praia Sul era tudo que faltava. Atenção, candidata, atenção, candidato. Na hora do aperto não dá para brincar com campanha, viu? Precisou de material político com excelência e rapidez? Corre para J. Andrade. J. Andrade é daqui, é pra já. Hugo, essa passagem pela Insurb não foi um tanto mar de rosas, digamos assim. Houve polêmicas, você já citou algumas delas aí. A primeira decisão do contrato emergencial da coleta de lixo, depois a própria licitação, com denúncias para lá, denúncias para cá, e a informação que surge agora dos seus adversários ou dos adversários da prefeita Emília Corrêa, de que o Deltap estaria investigando todos esses contratos. Você teme alguma consequência diante de tudo isso? Narciso, eu falei em outra entrevista e repito, quem sabe por onde pisou não teme as pegadas não. Eu não tenho problema nenhum. Zero meu problema quanto a investigação, zero meu problema quanto a CPI, porque quando você para investigar, você vai encontrar a realidade, é verdade. Se a investigação for feita de maneira séria, imparcial, vai encontrar a realidade. O que eu temo e eu fico preocupado são com as narrativas que são criadas. E essas narrativas que são criadas nos preocupam porque não envolve só o Hugo, presidente da Insurb ou ex-presidente hoje. Envolve pessoas, envolve famílias que ali passaram. Eu vou falar agora, a gente está agora passando por uma CPI dos espaços públicos. Aí você pega as narrativas que foram criadas, foram narrativas fortes. Eu vou chamar de irresponsáveis. Teve um vereador, eu não vou citar o nome, mas ele sabe quem é, que chegou e fala de milícia. Ele não teve cuidado com as pessoas que estão ali, com os profissionais que estão ali, com a família das pessoas. Eu não vou falar sobre a minha mãe, não, porque todos sabem o que aconteceu com minha mãe no dia que ele fez soltou aquele vídeo. Minha mãe é uma senhora que tem fibromialgia, assistiu o vídeo, interpretou de uma maneira que ele queria que as pessoas interpretassem, de maneira irresponsável. Ele pegou aquele vídeo e soltou, comparando com a milícia do Rio de Janeiro, e aí ele solta um vídeo daquele, tô falando de como ficou minha mãe. E aí agora eu vou falar, um outro vereador falou sobre o Vinícius. Olha, eu não conheço o Vinícius pessoalmente, eu não sei quem é ele, mas eu sei que ele trabalhava na praça, veja como é, ele trabalhava na praça e recebe a permissão para ficar na praça depois dela reformada. O Vinícius, eu particularmente não o conheço pessoalmente, mas eu sei a história dele. Ele é um pai de uma criança autista. Você está falando aí sobre a praça em frente ao Fernando Franco. Em frente ao Fernando Franco. E aí você pega o nome daquela pessoa, bota lá a família, para atingir alguém que é ligado à gestão. Para atingir a mim, para atingir a prefeita. Veja, Narciso, tem um pai de uma criança típica que está ali trabalhando, que inclusive as informações que eu tenho é que ele ainda deve o que ele está fazendo de obra. E aí começa a especular. Dizem que a prefeitura quem fez. Veja, tem que ter um pouco mais de responsabilidade com as pessoas que ali estão. E a construção foi feita com o dinheiro dele mesmo? Dele que fez. O que a Insurb dá, inclusive a Insurb, eu vou explicar esse roteiro à população, que tem que entender que a Insurb dá o espaço público, a permissão para a construção. Essa permissão vai para a Imurb, e lá na diretoria de obras da Imurb, ele vai aprovar os projetos, vai dar tudo dando certo, ele vai lá e constrói. A Insurb só dá permissão de utilização de espaço público, seja ele permanente ou seja ele provisório. Provisório é aquele que monta e desmonta todos os dias. E o permanente é aquele que tem a autorização para construir, para fazer
aquele famoso trailer, né, que chama. Então, essa é a missão da Insurb, organizar o espaço público. A gente dá permissão e fiscaliza. A Imurb autoriza a obra, o tamanho, como vai ser, o que não pode. A gente tem um padrão de 3 tamanhos diferentes que a gente sugere, e nesses 3 tamanhos ele vai com essa sugestão para a Imurb. A Imurb vai lá e diz, aqui cabe, isso não cabe, adapte isso, tem que mudar isso, e faz parte. É assim que é feito. As pessoas pensam, não, a Insurb foi lá e construiu. A gente não constrói nada, a gente não tem nem pedreiro lá. Você não tem qualquer tipo de represália ou de consequência nessas investigações? Se as investigações forem imparciais, forem responsáveis, não temos nada. Nada, absolutamente nada. Inclusive, eu quero falar sobre todas, porque, mais uma vez, vou repetir, vou voltar para a história da milícia. Não, porque tem uma milícia, eu assisti de forma... Preferi esperar para poder dar as respostas depois, estou respondendo hoje. Veja como funciona, viu, Narciso? A pessoa, de maneira irresponsável, vai lá e diz que teve um tráfico de influência. Gente, olha, teve um tráfico de influência e o presidente da Insurb pegou um vídeo um dia antes. Olha, a população de Aracaju, a capacidade que tiveram de fazer uma algazarra com um vídeo, dizendo, tem um vídeo que Hugo Esdras não vai poder dizer que não é ele. Não vou poder dizer que não sou eu, porque sou eu realmente ali. Ali é ao lado do condomínio, onde eu tenho um apartamento, Mar de Aruna 2, onde aquele apartamento, minha filha mora lá. Onde eu sempre estive ali, sempre passei ali. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal Fan F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal Fan F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar a melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama a Apollo. E pra tirar do chão, chama a Apollo. Se é um festão, chama a Apollo. Força e precisão, chama a Apollo. Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apollo. Para o alto, precisou. Chama a Apollo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 7999-649-7709. Construção e incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lud, na Alameda Serigê.
Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 3/4, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar. Manuel Cecílio de Lima. O que mais nós produzimos aqui que planta é a palma, o capim-bufa. A água nós adquiríamos que comprava pelo calpipa. Nós passamos aqui 4 anos sem ter uma gota d'água. E era o maior sofrimento. Em Poço Redondo, a Iguá entregou uma nova adutora com 14 quilômetros. Uma obra que melhorou o abastecimento e mudou a vida de 33 mil sergipanos. E depois da Iguá melhorou, que não, eu acho que passou por mais de 100%. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto. Já imaginou viver perto do mar, do verde e de tudo que faz bem? Conheça o Reserva Marupiá. Um condomínio fechado de lotes, pé na areia na Barra. Lazer completo, segurança e um clima perfeito para construir do seu jeito. São 490 lotes, de 200 a 429 metros quadrados e pagamento facilitado. Reserva Marupiá. Escolha um novo ritmo de vida. Viva Construções. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Continue assistindo. A CPI está argumentando que documentos estão sendo enviados fatiados, pouco documento. O que é que está acontecendo? Veja, primeiro, toda a documentação até o dia que eu saí, até a última sexta-feira, acredito, que foi enviado, não entendo que estavam incompletas. Lógico, pode ser que, inclusive, teve um fato que ligou diretamente para o meu assessor. Um assessor do próprio Elber ligou para o meu assessor, a gente tem essa ligação, e aí disse, não, porque está faltando. Aí disse, não, porque você não mandou uma planilha de Excel? A gente disse, porque a gente extraiu direto do programa. Porque na planilha de Excel, a gente pode fazer as alterações. E do programa está lá, que está extraído do programa as informações. E foi assim que a gente mandou. Mas aí dificulta. Eu digo, não é que a gente está facilitando ou dificultando. É porque se eu for fazer uma planilha de Excel, eu faço. Por isso que eu digo, tem que ter cuidado, vereador Elber. Quando você fala que as informações não estão sendo passadas da maneira correta, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, porque tem profissionais lá trabalhando. Porque tudo que o senhor vem falando, o senhor vai ter que provar. Não tem ninguém aqui querendo esconder nada, está tudo, pelo menos da minha parte, está tudo mais transparente possível. Eu vou responder uma questão que o senhor está perguntando agora, mas eu vou responder. Aproveite, guarda essa pergunta aí para o ex-presidente, o porquê que não cobrava de abril de 2024 até o dia que entramos, que assumimos, o porquê que foi suspensa as cobranças de espaço público da Orla de Aracaju. Você guarda essa pergunta para ele, porque quem suspendeu esses pagamentos foi a gestão anterior. Tem que fazer... No final CPI, do ano de 2024... Não foi cobrado, não é que eles atrasaram, não foi cobrado, foi suspenso. Olha, a gente não vai cobrar mais a permissão, não vai cobrar mais a taxa na Orla de Aracaju. Qual foi a metodologia que foi utilizada, eu não sei o porquê tomaram esse critério. Mas pergunte a ele. Não existe nenhuma resolução, decisão judicial, nada internamente? Nada que eu conheça até então que faça com que seja cancelada essa cobrança. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Não pode fazer acusações, ilações. As entrevistas do vereador Elber, vou lhe pedir isso.
responsabilidade com essas entrevistas, com a maneira como você faz, com a maneira como você julga. Não meça a régua das pessoas pela régua que você está querendo medir. Isso é irresponsabilidade. Vou repetir o que eu digo a todos. O local de tratar esse assunto é a CPI, não é a rádio. Eu estou aqui tirando dúvidas. E eu vou na CPI a hora que me convocar. Você já foi convocado? Não fui convocado. Quem foi convocado, pelo que eu entendi, foi o atual presidente. O que lhe substituiu. O que me substituiu. Mas eu irei, se me for convocado, com o maior prazer do mundo agora, para tratar com responsabilidade o assunto. Dessa forma, criando ilações, querendo jogar para a galera, querendo fazer política. Eu acho que essa não é a maneira correta. Vamos a esse quesito da CPI dos espaços públicos e o espaço público em questão, que é a discussão de um trailer em que você seria o proprietário, sócio dele, tem foto sua em uma matéria antiga, a informação de que a proprietária passou por uma perseguição, judicializou, pagou em juízo a taxa, porque você teria feito a suspensão para que ela não pagasse, para que gerasse uma complicação para ela, informação de que é de um primo seu, enfim. Taxa de aluguel, tem prints de uma conversa sua com ela. Elber está apresentando isso na CPI, denunciou na tribuna da Câmara de que o celular passou pelo cartório para poder fazer toda a ata notarial. Boa lembrança, estava esquecido dessa palavra exatamente. E, enfim, o vereador está lhe acusando de ter alugado um espaço público e acha que você não deveria ter sido presidente da Insub porque praticava esse aluguel ilegal do espaço público. Como é que você responde a isso? Veja, vamos retornar, vamos fazer uma retrospectiva disso. Primeiro, vereador Elber, essa questão é muito simples. Eu vou explicar essa, mas eu vou começar com uma. Essa maneira de fazer política é algo, eu vou dizer, baixo. Vou dar um exemplo. Em dezembro do ano passado, o vereador Elber chegou e disse: o presidente da Insub, o Ministério Público pediu uma multa de 20 mil reais. Aí ele jogou pra galera. Saiu em todos os lugares que uma multa. Lembra dessa multa de 20 mil reais? Não recordo dela. Mas ele passou, deu entrevista falando sobre isso de maneira irresponsável. Ele não esperou qual seria a decisão final. Sabe qual foi a decisão final, Narciso? Zero. Não teve multa pro presidente da Insub. Então, assim, tem que fazer de maneira responsável, porque de forma irresponsável eu não irei tratar o tema. E agora vamos fazer uma retrospectiva desse trailer, que ele de maneira irresponsável, eu estou repetindo, vereador Elber, irresponsável, porque é a maneira como o senhor agiu. Eu não vejo que essa seja a maneira correta de um homem público. Eu acredito que não é a sua intenção, mas essa maneira de estar jogando ao vento, criando suposições, falando em milícia. Veja que palavras fortes você está usando com pessoas que têm família. E aí eu vou voltar a fazer uma retrospectiva. O vereador Elber, na tribuna da Câmara de Vereadores, disse que eu, quando diretor de espaço público na gestão João Alves, eu nunca fui diretor de espaço público. Eu nunca trabalhei na Insub anteriormente. Eu trabalhei na Secretaria de Turismo, na gestão João Alves, como coordenador de eventos, nem na área de espaço público. Então, assim, eu fazia um trabalho técnico, inclusive passei e deixei um legado lá. Tenho certeza que muitos lembram do trabalho do coordenador na época, o Hugo Essos, na frente da Insub. E nesse período, o André Luiz, e aí eu vou dizer com responsabilidade, meu primo de fato, mas meu irmão de direito, que é um cara que eu tenho para minha vida, ganhou um espaço público. Entrou com a permissão em 2016, viu, vereador Elber? Na gestão do então prefeito João Alves. Entrou, pediu, solicitou, teve direito à permissão, construiu a permissão dele. E aquela permissão que era dele, não estava em pleno funcionamento, porque, como todo empreendedor, para começar ele jovem, teve dificuldade na aquisição dos equipamentos. E à época, eu entrei como parceiro dele, como sócio, sem problema nenhum. Entrei como sócio e estávamos em uma parceria. E ele falou que o André era um laranja meu. Vou repetir, vereador Elber, temos que ter responsabilidade. Você usar a palavra laranja com um trabalhador. Ele é um trabalhador, é uma pessoa que está produzindo, ele não parou de produzir. Ele é um cidadão que tem família, que tem amigos, que quando você usa essas palavras, você usa para atingir. E eu acho que esse não é caminho, não acredito que esse seja a maneira que deva ser feita no parlamento. E aí, essa permissão de 2016, vem 2018, 2019, em 2020, ele resolve fechar. Nós resolvemos em conjunto, existia uma parceria. A empresa era dele
e os equipamentos eram meus, mas existia uma relação de sociedade. Era informal por ele ser meu irmão. A empresa é dele, o equipamento é meu. E nessa parceria foi quando entra a primeira pessoa que alugou os equipamentos lá, a mim. Ele chegou e disse: vou ter que fechar, não tenho condições, você não quer continuar. Os equipamentos, me deu um prazo para eu vender os equipamentos, estava vendendo os equipamentos. E aí foi quando veio o Moacir, que foi o primeira pessoa do MEGS a chegar ali e disse: Hugo, eu tenho interesse, eu fico aqui por enquanto, pago o aluguel dos seus equipamentos, até estabilizar a região e eu arranjar um ponto para mim. Alugou os equipamentos, sempre me pagou o aluguel do equipamento. Esse aluguel de equipamento, em dado momento, saiu do Moacir e foi para o Rodrigo, que é o genro de Edna. Eu nunca tive contato com a Edna. O Rodrigo continuou fazendo a mesma coisa, só que o Rodrigo e a Edna eram sócios na empresa. E aí, passou uns 6 meses, a Edna começou a tratar comigo. E aí, quando eu falo equipamentos, Narciso, outro dia disse: não, tá falando da cobertura, Elber, tá falando da cobertura como quem tem algo errado. Se vocês forem lá, em loco, a cobertura ela é parafusada. Sabe por quê? Ela não tem, você vê que ela não tem ligação nenhuma com o trailer. É como se você alugar um toldo. Você não aluga um toldo? Só que a diferença é que ele é de alumínio, de policarbonato, e foi feito aquilo por mim. E aquela cobertura também pertencia a mim. Aí o que acontece? Ele foi lá, parecia que eu estava fazendo escarcel, que é aquela cobertura ali. Como é que é a cobertura? Não é do trailer. Pergunta ela se é do trailer. É a cobertura da área externa, que é como se fosse um toldo. Pode ir lá, que vocês vão conferir. Ela é parafusada, inclusive. Então, aquele equipamento que está lá, os equipamentos são meus. O trailer é do André. Tudo isso aconteceu na gestão passada, nada na gestão de Emília. Quando eu assumo, em janeiro, que aí é a parte mais importante, eu nem sabia que tinha esse problema entre os dois. É tanto que eu estou saindo da casa da minha filha. Minha filha mora ali ao lado. Passo lá de bermuda, tranquilo. Aquele vídeo que eles falaram. Ele informa que você foi lá constranger, pressionar e dizer a ela que, enquanto presidente, você tiraria ela do local. Veja a irresponsabilidade. Você não fez isso? Eu nem sabia. Eu nem sabia. Você pode ver o vídeo. Aquele vídeo é muito claro. Eu chego lá de maneira tranquila. Eu estou conversando com ela. Eu não lembro o tema da conversa, mas foi algo tipo que a praça é escura. E como eu conhecia bem a praça, a reclamação dos moradores da região é a questão de iluminação. Eu acredito que foi algo desse tema que eu falei, ou que foi a questão da poda das árvores, que eu falei com ela assim, alguma coisa assim. Acho que eu fui na lateral do trailer, falei, tá bem escuro, alguma coisa. Hora nenhuma, eu falei de forma grosseira, até porque eu não sabia. Naquele momento eu não sabia. Mas eu vou voltar um pouquinho, vou retroceder um pouquinho. Veja como aconteceu esse processo, viu, vereador Elber? No dia 20, isso aí tudo está registrado na Insurb. No dia 20 de novembro de 2024, após perder a eleição, o ex-presidente Bruno foi lá, a Edna foi lá na Insurb e disse: eu tenho esse documento, estou dizendo a versão que tem lá documentada na Insurb. Eu tenho esse documento aqui que eu comprovo que esse trailer é alugado. E esse trailer é alugado pelo futuro presidente da Insurb. Isso aí é o que a Edna ventila lá. Porque no documento ela diz que é alugado. Mas, quando a oposição perdeu a eleição, foi que eles pensaram: poxa, se esse aqui é de quem vai assumir, vou arranjar um problema para ele. Em 10 dias, Narciso, no dia 29 de novembro, essa permissão é retirada do André, que é o meu primo, e passada para a Edna. Essa permissão foi retirada, eu não sei que isso aconteceu. Se eu soubesse quando eu assumi, eu ia dizer: não, foi lá, gritou, berrou, mas eu nem sei que isso aconteceu. É tanto que ela recebe a permissão dela, ela paga as prestações delas normalmente. Eu faço a visita a ela lá de forma tranquila, fiz a visita de forma tranquila. Porque se eu não tivesse... Veja, ela disseram: não tem funcionários, pode chamar os funcionários. Eu costumo dizer que eu não acredito que a pessoa tenha coragem de ir a uma CPI para mentir. Então, quando chamar uma funcionária, eu acredito que essa funcionária não vai ter coragem de mentir numa CPI, porque é algo sério. Então, eu quero que chame a funcionária para ver até onde vai
a capacidade de alguém mentir. Porque disseram, não, porque tem uma funcionária que, se estava lá, a chance de falar que eu tratei sobre algo de trailer, de dar trailer, é zero. Sabe por quê? Porque eu não sabia. Eu não sabia que Agora, naquele momento... Deixa eu continuar aqui, só para não perder o raciocínio. Eu não sabia que naquele momento o trailer ela tinha tomado. Aí vem em janeiro, assumo, vou lá dia 19, só sei a data porque foi colocado. Vou lá dia 19, faço a visita normal quando saindo da casa da minha filha, falo com ela normal, ela recebe a prestação de janeiro e paga, recebe de fevereiro e paga, só que neste momento, aí o que acontece? O André descobre que o trailer saiu do nome dele em fevereiro. Veja a diferença de gestões. A Edna, para retirar do nome de André, chegou no dia 20 de novembro de 2024 e no dia 29 já tinha retirado do nome de André. Isso aí precisa ser investigado e eu concordo que a CPI precisa investigar isso. No caso da gestão da doutora Emília, o que acontece? O André vai lá e entra pedindo para rever a questão dele, dizendo, tiraram do meu nome porque não tem motivo de ter tirado. E aí, o que é que o presidente Hugo faz? Eu poderia muito bem, como o vereador Elber, ser irresponsável e dizer assim, vou tirar de Edna, que foi o que fizeram na passada, e voltar para André. Até porque durante 9 anos foi de André, vai voltar a ser de André. Eu não. Sabe o que é que eu faço, Narciso? Eu submeto ao jurídico da Insurb e peço o parecer. Só voltando um pouquinho, em 2024, o ex-presidente faz do dia 20 ao 29 sem um parecer do jurídico. Eu submeto ao mesmo jurídico, o da Insurb, e digo, a definição tiver, entendo que é meu primo, que eu poderia estar fazendo algo para beneficiá-lo. Veja, é importante que a população de Aracaju escute essa parte. Eu envio para a Procuradoria e a Procuradoria vai dar o parecer dela. Isso dura 5 meses. Nesse período, a Procuradoria diz que não pode ser cobrado as taxas. Nem o André, nem a Edna paga taxa nenhuma nesse período. Eu suspendo as 2 permissões até que seja finalizado o processo. Aí chega o parecer do procurador da Insurb. Se existiu um fato de aluguel, e olha, eu não estou nem dizendo que existiu ou não existiu, o parecer é, se existiu um fato de aluguel, suspende os 2, quem alugou e quem teria alugado, porque os 2 estão errados. E aí o que é que eu faço? Pego esse parecer onde diz, nem Hugo, olha, nem o primo de Hugo, que é o presidente da Insurb, que é o Kielber, de maneira irresponsável, disse que eu teria beneficiado, nem a Edna. Eu vou lá e suspendo. Mas olha, eu suspendi, não fiz, Edna, sai daí, vou derrubar, nada. Ela foi lá, foi notificada e entrou na justiça para permanecer. E aí o vereador Elber, mais uma vez, de maneira irresponsável, vai lá e diz, ela ganhou na justiça. Ela foi lá, quando foi notificada, só para não perder o raciocínio. Vou pedir para você segurar, porque eu estou com um intervalo comercial já estourado. Vou precisar chamar o intervalo comercial. No retorno você continua dando a sua explicação. E uma pergunta que eu faria para você já trazer a resposta na sequência, respondendo também, é a seguinte. Mesmo que seja o aluguel dos equipamentos, sabendo que esse procedimento, digamos assim, não era um procedimento legal, você não acha que cometeu um erro em continuar com esse aluguel, mesmo sabendo que em um espaço público essa terceirização não pode acontecer? Hugo, eu queria que você finalizasse rapidamente, porque nós já conectamos, está pela linha telefônica, o vereador Elber Batalha para interagir conosco. Perfeito, mas deixa eu só finalizar. Então aí vem a questão do processo. Ela pede para que fique até que seja encerrado o processo. Aí o vereador Elber comunica nas redes dele, comunica nas entrevistas, que ela ganhou na justiça. Que na realidade ela pede, e a Insurb não intervém em nada quanto a isso. Eu, como presidente da Insurb, eu fui totalmente imparcial. Então aí o que acontece? Ela entra, pede para que fique no estabelecimento até que seja finalizado. Quando finalizar o processo, se for para que seja dela, o presidente que aí está, ou o presidente que estiver, vai dar uma nova permissão a ela. Se não for para ser dela, aí quem tiver lá vai tomar as decisões. Aí é um processo da Insurb. Mas hora nenhuma, veja, é bom deixar claro para a população de Aracaju, hora nenhuma eu intervi como presidente da Insurb para poder favorecer A ou atrapalhar B. Eu nem
atrapalhei a Edna, nem favoreci o André. Hora nenhuma. Aí a maneira como foi passado, vou repetir, de maneira irresponsável, é que eu estaria usando o tráfico de influência. Isso não é verdade. E aí, só para finalizar, você falou a questão do aluguel dos equipamentos. A questão do aluguel dos equipamentos, ele só vinha sendo tratado, continuado a tratativa, quando eu assumi como presidente. Ele só aconteceu até o dia que eu assumi, quando eu assumi quando presidente, porque era um processo judicial. Ela pagava isso a um ex-funcionário do André. André Luiz tinha um funcionário que entrou na justiça e esse aluguel foi penhorado na justiça. Ela pagava ao judiciário, ela não pagava ao presidente Hugo, não. Então, ela pagava o aluguel dos equipamentos na justiça. E aí, parecia que ela estava me pagando em mãos. Não, ela pagava esse aluguel dos equipamentos na justiça. É tanto que, até brincar, o Elber brincou lá, não, ele comia sanduíche, não sei o quê. Até certo momento eu comia lanche porque era para um aluguel de equipamento, era algo que eu não contava como dinheiro, era algo que eu levava amigos, comia lá, muitos amigos iam lá conhecer, porque de fato é uma lanchonete que eu gostei e gosto do lanche. Acredito que o Moacir da Atalaia não tem nenhum problema, frequento ainda o Megs da Atalaia, tem uma relação muito boa. E comia lá no Megs e como no Megs, quando, assim, sempre que quiser no Megs da Atalaia. Agora, ali era aluguel de equipamentos, não tinha nada de errado, e ela pagava a justiça e não a mim. E só para responder, não tem nada errado na questão de aluguel de equipamentos. Agora, isso era o trato que tinha com o presidente Hugo. Tem mais algum questionamento? Que eu me recorde, não. Vamos ouvir ao vereador Elber Batalha agora. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou Guinastre para transporte e movimentação de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil? Ligue 3041-5931 e chame a Polo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos em @Polo com 2Ls _ Aracaju. Para o alto, precisou, chama a Polo Munks e Guinastes. Atenção, você que é vigilante, quer ampliar suas oportunidades na segurança privada? Então atenção, nos dias 22 e 23 de agosto, a Advanced realiza o treinamento de distúrbios em grandes eventos, em parceria com a TESP Lobos Negros. É capacitação prática para quem quer se aperfeiçoar e estar preparado para atuar em shows, festas e grandes eventos. Inscrições abertas por R$300 à vista ou 320 no crédito. Garanta agora a sua vaga pelo 996720499. 996720499. Advanced, mais preparo, mais oportunidades para você. Vereador Elber, bom dia. Bom dia, Narciso. Satisfação nossa tê-lo aqui no programa, vereador. A primeira informação, o ex-presidente, melhor dizendo, Hugo Exoge, está aqui informando que o senhor tem abordado este assunto de forma irresponsável e refutou algumas das versões que o senhor trouxe durante o programa. O ex-presidente da Insurb, Bruno Moraes, enquanto o Hugo falava aqui ao vivo, nos encaminhou mensagem dizendo o seguinte: caro Narciso, o senhor Hugo está faltando com a verdade. Eu nunca soube que esse era de Hugo. Soube que se tratava de um outro rapaz. Eu nem conhecia Hugo antes de assumir. Em janeiro, esse Hugo me ligou reclamando. A gente o convidou para entrar, mas pelo tempo, ou eu colocava ele ou colocava o vereador, porque já estamos nos aproximando do final do programa. Estamos tentando agendar aqui com o Bruno Moraes para que ele traga a versão completa dele no programa de amanhã. Vereador Elber, fique à vontade. Não, Narciso, quero dar bom dia ao Hugo. Quero dizer, Narciso, que não há nada de cunho pessoal nessa discussão, mas há efetivamente a função do vereador que fiscaliza efetivamente o que acontece na gestão. O senhor Hugo está criando uma versão que só ele acredita. Eu mandei para você as interceptações telefônicas, as atas notariais, onde ele nitidamente reconhece que aluga o ponto. Essa senhora, dona Edna, pede autorização a ele para reformar o telhado. Você leu essa parte, Narciso? Ela dizendo, eu posso reformar o telhado, eu preciso ver os orçamentos. E ele autoriza ela a descontar a reforma do telhado no valor dos aluguéis. Que lógica tem que alguém que, segundo ele, essa versão do mundo fantástico de Bob que ele traz, afirmar que alugava chapas e cadeiras, vai pedir autorização para reformar telhado e para pintar uma parede.
É necessário dizer que logo depois que ele recebe Ô, Elber, que coloca Oi. Só uma coisa, vou repetir. Não, você não está falando, é porque você está criando uma história. Pronto, conclua. Vou deixar você concluir, você é muito educado, vou deixar você concluir. Eu quero que você garanta a minha fala, porque vocês me ligaram faltando 8 minutos para o programa acabar. Fica à vontade, Elber, conclua, Elber. Conclua, Elber, conclua. Primeiro que não é o senhor que tem que administrar a entrevista, é o Narciso. Certo? Tenho todo o respeito. Não fique nervoso não, Elber. Estou aqui para te ouvir. Vamos lá, Elber, fale. Eu não estou nervoso, querido. Quem fica nervoso é investigado. Como diz o delegado Alessandro, investigado não gosta de investigador. O senhor tem todo o direito de estar com raiva de mim. Mas eu não tenho nada de pessoal contra o senhor. Agora, o senhor precisa explicar que esse André, que tem o ponto, que é o seu laranja, logo depois que o senhor sai da gestão João Alves, que o senhor participava da Secretaria de Turismo, o senhor tira foto postando numa reportagem pública dizendo que o senhor é o dono do estabelecimento, que o senhor montou uma hamburgueria lá, poucos meses depois. Depois o senhor aluga essa hamburgueria para essa dona Edna e nós vamos na CPI me convocar no momento adequado e as testemunhas que ouviram a conversa vão prestar depoimento. E não é só isso. A gestão do senhor é cheia de furos. Nós denunciamos lá atrás o contrato da licitação do lixo da Renova. Elber, quando eu puder falar, porque senão você vai mudar o assunto, Elber, eu não vou conseguir falar. Garanta, é tudo da gestão do senhor. Vamos lá. O senhor tem que entender que quando se discute uma coisa, você fala quanto tempo você quer, mas o mesmo tempo tem que ser dedicado a quem está do outro lado. Eu quero só fazer uma pergunta, Elber, só para poder você continuar. Eu preciso concluir o raciocínio. Conclua, vá, fica à vontade. Meia hora que está falando aí. Vá, fica à vontade. Não é o senhor que vai administrar a entrevista. Não, eu só perguntar a você, porque a sua informação está imprecisa. Qual foi, eu só quero que você responda, qual foi o parecer da Insurb do presidente Hugo? Você vai segurar o meu direito. Deixa ele fazer a pergunta. Deixa ele... para me ligar, Narciso, e fazer palco para entrevista arrumada com o Hugo. Não fique nervoso, não. Elber, só um minuto, veja, entrevista arrumada não. Me respeite. Então me respeite. Me respeite o meu espaço de fala, Narciso. Me respeite. Quando o Antero me ligou, eu questionei o Antero. Desliga a ligação. Desliga a ligação. Acabou. Hugo, conclua, por Veja, a única pergunta que eu queria fazer é qual foi o parecer... Só um minuto. Nunca faltei com respeito com o vereador Elber. Uma coisa é um debate público entre as duas partes. Entre as duas partes. A provocação para a participação, ele sabia que do lado de cá tinha uma pessoa. O tempo estava garantido e sendo administrado. Elber tem mania, e essa é uma verdade, de utilizar palavras de efeito. Competente do jeito que é e advogado experiente da forma como é. Mas comigo não. Comigo não, porque aqui nesse espaço você sempre teve espaço garantido para você poder fazer a sua fala. Não faça ilações. Entrevista arrumada, não. Porque aqui ele está respondendo a todas as questões de forma aberta e direta. E não é você quem vai colocar carimbo em mim. Deslealdade da sua parte. Porque aqui, algumas semanas atrás, você teve o tempo que foi necessário para você poder falar. E todas as vezes que Magna Santana vai cobrir a Câmara Municipal de Aracaju, ela lhe ouve. E lhe ouve sem interrupção. Lhe ouve sem interrupção. Semana retrasada eu estava em um restaurante público quando você se levantou da sua mesa e veio até a mesa em que eu estava para reclamar de uma reportagem que o colega George Magalhães foi fazer na sede da empresa. E você lembra a frase que você me disse no restaurante, não lembra? Você lembra a frase que você me disse no restaurante? Suas questões políticas com a gestão de Emília, resolva com ela. Agora não venha colocar carimbo em cima de mim, não. A deslealdade da sua parte fazer isso. Muita deslealdade de sua parte. À vontade. Veja, Narciso, sabe qual foi o nervosismo de Elber? Porque algumas pessoas já perguntaram e ele não vai conseguir responder. A pergunta que eu queria que ele respondesse no ar aqui, que infelizmente ele não está, era: qual foi o parecer da Insurb? Se foi beneficiando a Edna ou beneficiando o André? Porque se ele respondesse isso, ele ia cair por terra toda a mentira que ele contou ao povo. E ele não quis deixar eu fazer essa pergunta justamente por isso. Porque o parecer da Insurb foi nem a um, nem a outro, que a justiça decida. Que a justiça decida. E aí ele não deixou eu interromper por esse motivo. Então, assim, vereador Elber, a única coisa que eu peço é para a gente tratar esse tema com responsabilidade. Narciso, eu peço desculpa pelo ocorrido aqui, eu não queria atrapalhar a entrevista. O vereador Elber tem esse costume de, todas as vezes que ele vai dar uma entrevista, ele criar ilações, que voltou a falar aqui em laranja. Essas palavras, Elber, não vai colar em mim.
Eu vou repetir a frase que eu disse. Por onde eu caminhei, as pisadas que eu fiz, eu não tenho medo nenhum que as pessoas investiguem. Porque é com muita transparência, com muita tranquilidade, que eu mudei a história da limpeza pública de Aracaju. E eu falo isso com tranquilidade. Quem disse isso não foi o presidente Hugo, que hoje é ex-presidente, não. Quem disse isso foi o Instituto Nacional falando da limpeza pública. Então, somos referência em limpeza pública. Aí ele ia mudar o tema, ele acreditou que eu ia permitir que ele mudasse o tema. Como eu disse, vereador Elber, vamos focar nesse tema? Vamos focar nesse tema? Eu não vou debater com o vereador Elber. O que eu peço só é respeito com as pessoas. Quando ele tratar com pessoas, com famílias, ele ter respeito com as palavras. Só isso. Você tem tranquilidade de que ao final desse processo ficará comprovada a versão que você está apresentando e a pergunta que Aracaju toda quer saber. Ao sair da Insurb, a prefeita lhe garantiu retorno após as eleições ou não? Veja, Narciso, eu sou muito tranquilo. Quando eu pedi, foi a pedido a minha saída, eu disse, prefeito, lá atrás eu tive o prazer de coordenar a campanha vitoriosa que vencemos desse grupo que aí está tentando deturpar informações, tentando mudar as realidades de Aracaju, o grupo que mudou o transporte público, o grupo que mudou a realidade do centro da cidade, o grupo que mudou a limpeza pública. Eu coordenei essa campanha. E eu não podia me refutar, me afastar, ficar preso dentro da Insurb, que toma muito tempo, e não ir ajudar a construir essa eleição, a eleição de pessoas que eu acredito que são o futuro de Aracaju, o futuro de Sergipe, o futuro político mesmo, a eleição do governador Valmir Francisquinho, a eleição do senador André Davi, e sobretudo a eleição do Eduardo Amorim, que foi ele um dos incentivadores lá atrás dessa junção para que a gente enfrentasse essa máquina, que era a máquina do governo federal, governo municipal, governo estadual, em 2024. Então, quando eu pedi, foi a pedido meu, prefeito, eu preciso me afastar para a campanha, porque senão não vou conseguir contribuir da maneira que acredito fazer. Isso foi uma decisão minha, do Dr. Tiago, nós que coordenamos a campanha vitoriosa da prefeita Emília Corrêa, e aí decidimos, vamos nos afastar para ir para a campanha do senador Eduardo Amorim, contribuir com o que puder na campanha do governador Valmir Francisquinho e do André Davi. Foi a pedido. Se eu vou retornar ou não, aí só Deus sabe. Eu não posso afirmar algo, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Cada Eclesiastes, né? Para a gente finalizar, ontem Rodrigo Valadares lhe acusou de assediar assessores, pessoas indicadas por aliados, vereadores e etc. E, inclusive, deixou a entender que a crise do presidente Ricardo Vasconcelos com a prefeita Emília Corrêa se dá justamente por isso, porque os vereadores estariam insatisfeitos, porque assim como você fez com pessoas ligadas a Rodrigo, fez também com pessoas ligadas aos vereadores, assediando essas pessoas para trabalharem para outros candidatos e não os indicados. Procede essa informação, Hugo? Veja, Narciso, eu até entendo o vereador Rodrigo, ele está passando por um momento muito difícil. Imagine só... Deputado. O deputado Rodrigo Valadares, ele está passando por um momento muito difícil. Imagine, ele há 6 meses atrás figurava entre os primeiros colocados nas pesquisas, tinha o apoio da prefeita da capital, uma prefeita bem avaliada, e numa movimentação política, e aí eu entendo que ele acreditou que seria diferente, fez uma movimentação política que eu acredito que não teve muita habilidade, e aí foi uma questão política mesmo. E nessa movimentação hoje é o 6º, 7º nas pesquisas. Isso deixa, acredito, quem assiste as entrevistas do Rodrigo, percebe que ele não está bem. Psicologicamente, ele está tentando arranjar um culpado, procurar um culpado. Mas não, Narciso, ele é um cara cristão, assim como eu. E eu costumo dizer que a lei da semeadura é para todos. Se tudo que o Rodrigo está falando aí for verdade, se ele vai colher coisas boas, ele vai fazer a mulher deputada federal e ele vai virar senador. Vamos esperar a colheita dele no dia 4, porque eu nunca falei mal do Rodrigo, nunca. E eu tenho meu coração tranquilo quanto a isso. Deputado Rodrigo, entenda o seguinte, eu não faço política falando mal das pessoas, ninguém vai conseguir me ver fazer política. Sou adversário de Edivaldo desde a época de João. Você não vai conseguir uma fala minha falando mal de Edivaldo. O que dirá falar mal de um aliado, que o Rodrigo era aliado, onde eu tinha uma relação muito boa com a mãe dele, que era secretária, até outro dia, a mãe dele era secretária. Então a relação que eu tinha era muito boa, eu nunca tive problema nenhum com o Rodrigo, votei em Rodrigo em 2020. Então, assim, acredito que é um problema nesse momento, problema que ele precisa buscar um profissional da área
para poder ter mais calma, poder não estar criando ilações, porque aquilo ali vai fazendo com que essa falta de controle vai fazendo com que as pessoas percebam isso, e a gente vai acabar perdendo uma figura importante na política, que ele foi um cara importante, ele foi um deputado que representou a direita. Então aí imagine, ele deu um passo maior do que a perna, e hoje percebe que esse passo não vai alcançar o que ele deseja, e aí sim começa a atacar pessoas. Esse formato, acho que não é o formato adequado. O deputado Rodrigo vai... Você não procurou ninguém para assediar? Não, de forma alguma, pelo contrário. Todos que... Você se sente responsável dessa crise entre os vereadores e a prefeita? Eu tenho uma relação maravilhosa com todos os vereadores, inclusive com o Ricardo, que ele falou, eu tenho uma relação muito boa com o Ricardo. Se existe algum atrito do Ricardo comigo, aí esse atrito aí deve ser da parte de Ricardo. Eu desconheço algum atrito que o presidente Ricardo Vasconcelos tenha comigo. Esse eu desconheço. Mas se tiver, Ricardo, estou aberto a conversar a hora que precisar, te ouvir, saber onde errei, mas tenha certeza, esse atrito não foi porque eu pressionei um cidadão, porque a gestão Emília, o modelo Emília de fazer gestão é deixar as pessoas livres. Se as pessoas livres, Narciso, elas retornam. Olha, todo mundo batendo na prefeita, criticando, buscando criar fatos, narrativas. E a prefeita tem 70% de aprovação. Sabe por que isso? Porque as pessoas são livres. Essas pessoas livres, elas vão dar o resultado na urna, quando chegar o dia da eleição, nas ruas, quando a prefeita passa, que é aclamada. Daqui a pouco você vai ver. Vai ter carreata em Aracaju. As pessoas vão estar nas portas esperando Emília passar com seus candidatos. Esse é o resultado que a gente quer apresentar à população, o resultado do trabalho, e que esse trabalho seja revertido na atenção das pessoas, que as pessoas acreditem nesse projeto. Obrigado pelo espaço e até uma próxima. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.